tanto ele fora do poder, por que nas últimas eleições eles não tiraram ele no voto? É porque não dá. E esse é o vídeo mais importante desse canal. Eu vou abrir a caixa preta de falar de algo proibido sobre a Venezuela. Mas antes, vamos voltar um pouquinho para você entender quem era a Venezuela. Caracas, the swinging city of Venezuela. Ela era chamada de a milionária da América e de Venezuela Saudita, numa referência à Arábia Saudita, com a sua riqueza do petróleo. Em Caracas surgiam prédios modernos que desafiam rodovias largas para uma frota crescente de carros barata. E hotéis de luxo atraíam turistas para um paraíso tropical. E os venezuelanos, eles ostentavam o título de maiores consumidores de uísque no mundo. Éramos felizes e não sabíamos. É uma frase comum de se ouvir no país. E tem também a expressão que ficou famosa naquele agora longínquo passado: isso está barato, então me dê dois. Dita para mostrar um alto poder de compra. Alto poder de compra. Até que um dia chegou alguém dizendo que o capitalismo era selvagem e que o socialismo ia pegar o dinheiro e dividir para todo mundo, para todos os venezuelanos terem a mesma quantidade de dinheiro. O ano era 1998. Presta atenção. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¡Hasta el 2021! Bom, então ele entregaria, inclusive, antes do tempo, se alguma coisa acontecesse de errado. Mas o que aconteceu na realidade foi isso daí. Hugo Chávez, há 14 anos, no poder. Agora presta atenção nisso daí. ¿Analizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el canal 8 venezolano de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Bom, ele disse que nunca faria isso com as empresas, né? Dá uma olhada nessa reportagem da Folha de São Paulo. Chaves comemora a nacionalização de indústria de cimento e critica a indústria. Mas não para por aí. Olha isso daí. Chaves estatiza 60 empresas ligadas à produção de petróleo. E se você acha que acabou por aí, olha só. Hugo Chávez acaba com a TV mais antiga da Venezuela. Agora um ponto. O que isso tem a ver, Prado, com os brasileiros? Porque isso não acontece aqui. Olha só isso. Moraes suspende redes sociais de jornalistas bolsonaristas. Você acha que parou por aí? Olha só isso. Moraes suspende perfil de Alan dos Santos no Telegram sob pena de suspensão do aplicativo. Ou seja, se não tirar o perfil, o aplicativo seria prejudicado. O Ministério Público Federal pede cancelamento da concessão da Jovem Pan por risco ao regime democrático. Também a Jovem Pan tem o quê? Uns 5, 10 anos? Dá uma olhadinha aí. Grupo Jovem Pan chega aos 80 anos. É isso daí. Ele ia derrubar uma empresa que existe há 80 anos. Tá, mas na época do Chaves, como é que eles conseguiam tudo isso? Com duas estratégias poderosas. A primeira, desvantagem estrutural total. Chaves usava o Estado inteiro a favor dele. TV pública, rádio, verba estatal, programas sociais e eventos oficiais viravam campanha. Bom, mas isso não tem nada a ver com o que acontece aqui no Brasil, Prato. Será? Dá uma olhadinha nisso daí. O governo Lula amplia a publicidade que pode chegar a 3,5 bi em 2025. E sabe para quê? Para melhorar a imagem do governo. Porque devido aos resultados na economia, a dificuldade do povo se alimentar, tá todo mundo falando mal. Então ele vai contratar blogueiros,
presas para ficar falando bem do governo. Mas não para por aí. Olha só o que acontece na TV. O impacto das verbas milionárias de Lula no faturamento da Globo, antigo alvo do presidente. E se você acha que parou por aí, ainda falta um outro grupo, que é muito importante. Salve Amazonas, lembra disso? Olha só. O governo autoriza 16 bilhões para projetos da Lei Rouanet. Bom, essa era a primeira fase, foi assim que Chaves fez. E qual era a segunda fase, Prado? Bom, a segunda estratégia era essa daí, mudança de regra no meio do jogo. Durante o governo Chaves, a Constituição foi alterada, as regras eleitorais foram ajustadas. Como é que é isso? É o seguinte, todas as vezes que tinha um oponente à altura, eles mudavam alguma regra e prejudicava esse oponente. E o que isso tem a ver com o Brasil, Prado? Dá uma olhada aí. Ministro do TSE proíbe Bolsonaro de realizar lives com cunho eleitoral no Planalto e na Alvorada. Sabe o que é isso daqui? Era o presidente da República proibido de fazer live. Bom, então regra é regra. Se não pode, não pode, né? Dá uma olhada. Folha de São Paulo, Lula concede entrevista na prisão. Presta atenção. Um presidente eleito pelo povo não podia fazer live. Mas um presidente preso por corrupção podia dar entrevista na prisão. Mas não para por aí. Olha só essa reportagem da Folha de São Paulo. Alexandre de Moraes, do STF, suspende nomeação de Ramagem na Polícia Federal. Aqui era o seguinte, Bolsonaro, você não pode eleger, porque isso vai acabar favorecendo você. Mas isso está lá na Constituição. Não, pode eleger, o que é isso? Então regra é regra, né? Será? Dá uma olhadinha. Governo Lula troca comando da Polícia Federal em 18 estados e 26 superintendentes da Polícia Rodoviária Federal. O que aconteceu com a regra, Prado? Só foi ajustada por um momento. Mas não para por aí. Presta atenção. Gazeta do Povo. Bolsonaro é multado em 2,5 milhões, mesmo após a Polícia Federal concluir que não houve importunação da baleia. É isso aí, o Bolsonaro estava andando lá de jet ski e aí ele foi multado porque não pode encher o saco da baleia. Então, regra é regra, aqui o pingo é no i. Não tem moleza para quem é presidente. Dá uma olhada aí. Operação da Polícia Federal por fraudes tem ex-nora de Lula entre os alvos. Nossa, mas ela é uma ex-nora, não tem nada a ver, para dar uma olhada. O coordenador do PT recebe 2,6 milhões de empresas da farra do INSS. Acha que parou por aí? Presta atenção. Lulinha tinha mesada de 300 mil reais do careca do INSS. Caraca, Prado, acabou? Não, olha aí. Sindicato do irmão do Lula é alvo de operação contra a fraude do INSS. Agora o pau vai comer. Porque a investigação vai pegar tudo. Será? Dá uma olhada. Dina autoriza silêncio de presidente do sindicato ligado a irmão do Lula. Presta atenção aqui. Esse habeas corpus permite que o cara possa, inclusive, mentir. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Você entendeu? Então, peraí. Então agora afrouxou. Não, afrouxou. Então agora não tem mais aquela rigidez. Será? Dá uma olhada. Moraes dá 24 horas para o Bolsonaro explicar o uso de redes sociais. Agora vamos voltar para o momento atual. Depois de tentar tudo, tentar negociar, colocar prêmio, não teve jeito. Maduro não saiu. Aí veio isso daí. Estados Unidos lança ataque em larga escala na Venezuela e anuncia a captura de Nicolás Maduro. Mas aí o bicho pegou. Dá uma olhada no nosso pré-candidato a presidente da República. Olha o que ele falou. Deixa eu dizer algo que não deveria ser tão difícil de entender. Dá sim para condenar o regime ditatorial de Maduro sem nenhuma relativização. O que existe na Venezuela é uma ditadura. Viola direitos, sufoca liberdades, faz o povo sofrer. E ao mesmo tempo, dá e é necessário condenar uma intervenção militar estrangeira feita à margem do direito internacional, sem respeitar o princípio básico da não intervenção. E esse direito internacional não existe para proteger os bons,
existe para conter os poderosos. Ele proíbe o uso da força quase sempre, não porque ignore a injustiça, mas porque sabe que se cada país decidir quem libertar pela força, o mundo volta à lei do mais forte. Uma coisa não justifica a outra. 2 erros não viram um acerto. Vai, tudo bem, é até uma ditadura, mas não é assim também, na pressão, na força. Ele tem razão. Quem sabe então se os venezuelanos pudessem ir às ruas se manifestar. É isso daí, ó. Dá uma olhada. Venezuelano que ainda continua sob o controle do ditador chavista Nicolás Maduro. Várias pessoas são atropeladas por esse veículo militar. Ainda não há informações sobre feridos, sobre mortos. Isso acabou de acontecer. Não deu muito certo, né? O Maduro passou com o tanque de guerra em cima da população. Mas já sei. Vamos resolver isso nas urnas. Participar das eleições. É isso aí, porque a gente tira ele lá na urna. Dá uma olhadinha. Às vésperas de eleições, Marina Corina diz que Maduro já prendeu mais de 50 opositores na Venezuela. Sabe o que é isso? De todas as vezes que algum candidato oferecia algum risco para a candidatura do Maduro, ele prendia. E sabe qual era a desculpa? Atentado ao Estado Democrático de Direito. Aí, deixa eu ver se eu lembro de alguém que está preso, que não vai poder participar das eleições. Deixa eu te falar uma coisa. Por que será, depois que o Maduro foi preso, as famílias venezuelanas demonstraram esse tipo de reação? Olha isso daí. Maduro caiu, foi capturado, gente! Donald Trump acabou de colocar nas suas redes sociais que o Maduro e sua esposa foram capturados, gente. Meu Deus. Meu Deus. Pai do céu, Senhor. Oh, meu amor. Vai chegar o momento da liberdade do nosso país, meu amor. Pai do céu, Pai do céu. Eu vou te dizer por quê. Lembra aquele país que tinha muita riqueza, foi levado para isso daí, ó. Mas espera aí. Só as pessoas pegando comida no lixo não dá para você ter uma noção. Eu vou tentar trazer um contraste. Olha isso daí. Tienen que sacar la comida de la basura. Sí, tenemos hambre. Maduro ahora no está bien, está bien. Cambiar el presidente ese. Pero no podemos ir así, pero eso es basura. Bom, agora deu para você entender, né? Enquanto o Maduro estava pagando $1.000 em um bife, a população, depois de ter parado de alimentar os animais, começar a comer cachorro, agora estavam pegando comida no lixo. Mas, Prado, isso também é demais. Isso não é o pensamento dos nossos governantes. Será? Olha aí. Nós temos uma classe média aqui que ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares, as pessoas são mais humildes. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala, uma televisão já tá boa. Então vamos lá, é uma televisão. Agora teremos uma aula de como a classe média tem que se comportar com vocês, nosso professor. É isso daí. Relógio de luxo de Lula e Janja custam mais de R$70 mil. Olha, se levar em consideração que uma televisão custa uns 2 mil, dá para comprar aí umas 35 televisões. É isso. Mas usar um relógio sem ter um pisante adequado não funciona, dá uma olhada aí. Lula usa tênis de R$8 mil. Agora peraí, pô, coloquei um tênis legal, um relógio da hora, vamos dar uma viajada. É isso daí, ó. Despesas com viagens de Lula explodem, gastos chegam a 5 milhões por dia. E se você acha que isso é apenas alguma coincidência, dá uma olhada. Não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Apenas fiquei mais maduro.
objetivo é esconder a verdade. O objetivo é tornar você dependente, porque um povo livre não se sujeita. O que vai acontecer agora, por exemplo, é reforma tributária. Ninguém se preocupou em auxiliar os empresários, porque quem não souber precificar vai perder os seus negócios. Famílias inteiras serão prejudicadas por falta de clareza e conhecimento. Eu sou Eduardo Prado, eu sou empresário há 35 anos, mentor de empresas em mais de 18 países. E no próximo dia 10 eu vou abrir a caixa preta e eu vou ensinar você a precificar produto, precificar serviço.